Coluna do Reinaldo Azevedo. Michele não recua nesta chanchada reacionária dos bolsonaros borralheiros. Os gatos borralheiros. Vamos lá. Turma. É isso aí, culpando a mulher. Que coisa! Vejam em que se transformou a direita brasileira, que os tais mercados, os do Tarcísio, consideram a fonte da estabilidade e da segurança jurídica, depois de, como sempre, errar todas as antevisões sobre economia. Vivemos um misto de chanchada com a reedição, guardadas as diferenças, de a gata borralheira. Vamos ressuscitar o Charles Perrault para que se adapte às circunstâncias locais dessa jornada da madrasta má contra os bolsonaros borralheiros, marmanjos que jamais conseguiram fazer qualquer coisa de útil e de rentável no mundo do trabalho, fora dos domínios do pai e do Estado. Sim, o conjunto tem lá sua graça, mas também expressa parte importante dos nossos desatinos. Não tenho, obviamente, nenhuma simpatia por Michele, observo que ela diz coisas do arco da velha, de um reacionarismo impressionante e, intuo um tanto industriado, não consigo ver sinceridade anímica em seus mergulhos de devoção. Há uma incontida volúpia do exibicionismo que contrasta com a mulher que se diz constrita. Bem, voluptuosidade em constrição pode render uma boa personagem do romance de Essa de Queiroz ou de Claude Flaubert. Na política tem cheiro de armação, mas esse é papo para outra hora. O fato é que ela conseguiu, nesse episódio do embate sobre a aliança no Ceará, mostrar um pouco mais de coluna vertebral do que todos os outros pré-candidatos da extrema-direita. E convenham, mais coluna vertebral do que os próprios filhos. Eduardo Ressalto talvez ensaie alguma autonomia porque mais versado em literatura política do extremismo da direita. Flávio é notório, está doido para fazer algum acordo, qualquer um que lhe permita dividir o poder com quem o seu pai indicar. Se o 03 coloca a derrota eleitoral como uma das alternativas da vitória política, porque se garantiria ao clã a hegemonia da oposição, o 01 não quer saber desse papo. Isso exigiria um sentido de missão incompatível com a sua vida folgazã. Ele está afoito para fazer um acordo e dividir o butim, se tudo der certo para eles. Chanchada da extrema-direita. De todo modo, volte-se ao eixo. Eis em que se enreda hoje o bloco alternativo à candidatura do presidente Lula. Tudo depende dos entendimentos e desentendimentos de uma família que tem lá suas noções muito particulares do que sejam políticas públicas, democracia, gestão do Estado, planejamento do futuro. Na verdade, nada disso conta. Razão por que os endinheirados clamam por Tarcísio de Freitas. Não que Lula, vejam-se os índices da economia, lhe seja adverso, mas ele demonstra uma insuportável para eles pendor pelos pobres. Vai aqui um registro com que devem concordar os historiadores. Existe uma forte tradição familista na política brasileira, mas nunca antes na história deste país os destinos da República, ou vá lá, de um certo domínio ideológico, dependeram dos chiliques, desejos, ambições e desentendimentos de uma única família. Se assim foi no Brasil colônia e no Império, por razões que eu não preciso declinar, todos os arranjos que se seguiram nas diversas fases da República eram em função de ambições de grupos políticos, de interesses muitas vezes cartoriais. Sim, e me dispenso de lembrar a nossa longa tradição patrimonialista, mas nunca, nunca mesmo da saúde mental ou física de um personagem ou de um modo como cada família é sempre infeliz à sua maneira. Lia Sérgia! Amanhã eu vou ler sua coluna, minha querida. Muito obrigado pela sua ajuda. Ao mesmo tempo, é preciso que se registre. A direita e a extrema-direita brasileiras só vivem essa situação miserável porque, no fim das contas, Lia Sérgia que pautou o programa hoje, viu? Eu mostrei o vídeo do Ciro, que outros canais mostraram aí também. Só vivem essa situação miserável porque, no fim das contas, não tem o que dizer aos pobres. E quando fala, é preciso traduzir o que se diz. Em uma das suas inumeráveis palestras ao mercado financeiro, Tarcísio deu aqui errou, né, Reinaldo? Deu a senha de como caçar os pobres, caçando-os da política. O Paulo Guedes falava muito dos Ds. E os Ds são a chave do sucesso aqui. O D da desregulamentação, o D da digitalização, o D da desvinculação, o D da desindexação, o D do desinvestimento. Você vê, é tudo D, então você aplica essa série de Ds e você resolve o problema. E o pobre que se lasque, né? E o pobre que se lasque, exatamente. Esses Ds aqui é o D da desumanidade também.
Há uma receita acima. Fazer mira na aposentadoria, no salário mínimo e na capacidade de investimento do Estado. É claro que a fórmula para fazer deste um dos países mais desiguais do mundo está sintetizada na fala acima. E, nesse particular, a direita e a extrema-direita que estão aí não inovam. O que há, reitero, de particular é o fato da continuidade do desatino reacionário depender de uma única família. A calhordice de certos analistas jamais vai reconhecer, mas é fato. Ao contrário do que essa família sustenta, as esquerdas andaram para frente ou estamos a fazer debates típicos da década de 50. Não estamos. A direita, no entanto, marchou para trás. Tanto é assim que seria preciso reviver Charles Perrault na Terra do Sol. A carta de Michele, depois de dizer que ama o marido, a filha e a vida dos seus enteados, certas correntes evangélicas evitam usar amor, a não ser pelo cônjuge e filhos, daí amar a vida, a Michele não deixa barato. Diz ser sim uma líder política, mas afirma que, se sente obrigada a escolher, ficaria na condição de mãe e esposa. Saída esperta que embute uma certa ameaça. O contexto indica, no entanto, que isso se daria sob repressão. Vai além e escreve o seguinte: cada pessoa é livre para tomar as suas decisões e eu o faço considerando coerentemente os meus valores, a minha fé e os princípios de uma política honesta, limpa e que verdadeiramente transforme a vida das pessoas. É nisso que eu acredito e é por esses objetivos que tenho trabalhado todos os dias. Diante disso, eu jamais poderia concordar em ceder o meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família, como apoiar ou deixar de caridosamente admoestar quem apoia um homem que foi responsável por implantar uma narrativa que rotulou meu marido como genocida. Olhem aí o momento em que a volúpia argumentativa toma o lugar da constrição. Logo, quem não age ao seu modo, como fazem os enteados, estão agindo de forma avessa aos valores, à fé, aos princípios de uma política honesta, limpa e que verdadeiramente transforme a vida das pessoas. As palavras fazem sentido e elas estão todas ali. A argumentadora voluptuosa aparece de novo, aí reivindicando um ponto de vista que seus enteados não podem ter. Muitas vezes somos nós, esposas, que somos chamadas a mostrar aos nossos maridos que eles podem estar errando. Isso é normal em qualquer casamento e precisa ajudar o outro. No episódio de Fortaleza, eu fui apenas uma esposa defendendo meu marido e a sua família de um homem que sempre nos atacou. Peço aos meus enteados que me entendam e que me perdoem. Não foi minha intenção contrariá-los. Eu, assim como eles, quero apenas o melhor para o nosso herói, seu pai, meu esposo e o maior líder que esse país já teve, Jair Messias Bolsonaro. Como se percebe, ela não recuou e quem se desculpou com ela foi Flávio. O perdão que pede acima é meramente retórico, o conjunto tem lá a sua graça, a extrema-direita, junto com a quase totalidade da imprensa, fez um escarcéu danado porque Janja, primeira-ministra, ousou emitir uma opinião para Xi Jinping sobre as redes, de resto, correta. Michele, no ambiente estupefaciente em que os destinos dos ditos conservadores são decididos por uma família, está deixando claro que a sucessão nesse campo ideológico depende também dela e explica por quê. Muitas vezes somos nós, esposas, que somos chamadas a mostrar aos nossos maridos que eles podem estar errando. O conjunto, eu insisto, escancara a chanchada em que se transformaram direita e extrema-direita no Brasil, mas quem há de negar que Michele se mostra mais corajosa e autônoma do que Tarcísio, por exemplo? A Michele, meus caros, é o cavalo do Tarcísio, tá? Essa é a minha tese. Eu acho que não é exatamente a tese do Reinaldo, mas eu acho que tem uma briga aí. Obrigado, Márcia! Pedrinho, essa contribuição era para eu ter feito no dia 28 de novembro, no dia do meu nível, mas infelizmente tivemos aquela perda de parente querido no dia anterior. Obrigado, querida, e meus pêsames. Então comemoro hoje com você e a comunidade. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês.
Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!